Obrigado, meu filho. Ezequiel 37. Olha só o que a palavra de Deus, ela fala em Ezequiel 37. Está escrito assim. Antes disso, feche seus olhos que eu vou fazer uma oração. Meu Deus, eu não planejei, mas no dia que eu falei para o Senhor, eis-me aqui, uma certa vez o Senhor falou, aqui enviarei. E o teu servo, ele gritou, ele era um menino, e ele gritou, envia a mim, Senhor, envia a mim. E quando eu falei para o Senhor, meu Pai, alguns meses, anos atrás, falei para o Senhor, me usa, meu Pai, como o Senhor quer. E desde então, meu Pai, nós não temos parado com este trabalho missionário. Nós temos entrado nos becos, nós temos entrado nas vielas, nós temos entrado, meu Pai, nos estabelecimentos, nas casas, levando a Tua palavra, salvando vida, salvando casamento, salvando famílias, salvando adolescentes, crianças, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha nessa noite entrar com Teu Espírito dentro de cada um desses ouvintes. Não interessa se a idade é avançada, não interessa se a idade é pequena, não interessa se ele está lá do outro da rua orando, se ele está lá na casa dele ouvindo, meu Pai, mas que o Teu Espírito envolve este lugar e levanta um exército para poder fazer a Tua vontade, meu Pai. Meu Deus, quando o Senhor chamou a Pedro, Pedro estava cansado, meu Deus, de tanto pescar naquela madrugada, mas o Senhor falou, Pedro, faça dessa maneira, conforme eu estou te orientando, e ele disse, sobre a Tua palavra nós vamos fazer, e ele pescou, meu Pai, 144 peixes, se eu não me engano, meu Pai. Quando Pedro teve a prosperidade na mão, o Senhor disse para ele, agora larga tudo e me segue, Pedro. E Pedro largou tudo, meu Pai, largou aquela riqueza e seguiu o Senhor. E se transformou no poderoso apóstolo Pedro, meu Pai, que com uma única pregação se converteram 3.000 almas. Faça de cada um de nós, meu Pai, um Pedro da atualidade, meu Senhor, para converter os Teus filhos que estão perdidos por aí afora, e que essa palavra que nós vamos ler hoje, meu Pai, seja espírito e vida para mudar, meu Pai, o nosso achismo, o nosso eu, que venha mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e que nós não venhamos nos reconhecer mais, meu Senhor, e nós venhamos, meu Pai, negar o pecado, negar a mentira, negar, meu Pai, o orgulho, negar, meu Pai, a avareza como Pedro negou, e fazer a Tua vontade. É o que eu estou te pedindo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Está escrito assim, Ezequiel do 1 em diante, 37 do 1 em diante. Diz assim, veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de vida. Amém? Amém não. De ossos. Vocês têm que ter muito cuidado com o que estão falando para vocês. Nem todo mundo que sobe aqui é dirigido pelo Espírito. O altar é de Deus, mas nem todo mundo. Vocês têm que estar atentos, porque essa palavra, tanto ela pode mudar a tua vida e te levar para a eternidade, como ela pode mudar a tua vida e levar para a eternidade da escuridão.
Amém? Então, muita cautela. Quando se trata da palavra de Deus, você tem que ser muito minucioso. Já comeu aquele pudim? Você não sente nada, você não degustou. A palavra de Deus é para ser degustada. Ela tem que ser analisada. É como meu irmão me ensina. Você tem que criar uma coesão. Tudo isso é meu irmão que me ensinou. Do ajuntamento da palavra de Deus. Então, você tem que estar bem cauteloso. Então, quer dizer, veio sobre ele o quê? O Espírito de Deus, não é? Veio sobre ele a mão. A mão é onde está o quê? A autoridade. É com a mão que você prospera, é com a mão que você usa a autoridade. Não é assim? Então, veio a mão do Senhor, ou seja, a autoridade de Deus veio sobre ele e levou ele em espírito. Ou seja, a inteligência, espírito é o quê? Espírito é sentimento ou é inteligência? Ninguém sabe? Espírito é inteligência. O Espírito Santo é a inteligência de Deus. Amém? O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus e transmite para mim e para você. Então, guarda isso. Espírito é inteligência. Deus quer mudar o teu espírito. A sua inteligência, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Aí diz assim: e me pôs no meio de um vale cheio de ossos secos. Então isso significa que existe um exército aí fora, pronto para ser resgatado e formado deles discípulos para fazer a obra de Deus. E diz no 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Ou seja, o povo aí fora está totalmente desgovernado. O povo aí fora está totalmente fora da visão de Deus. E nós temos encontrado nas igrejas atuais um povo sem entendimento, um povo que não tem andado no Espírito, um povo que tem achado que a obra de Deus é brincadeira. A obra de Deus é mais séria do que nós possamos imaginar. A obra de Deus é a obra de Deus. Você está entendendo? Você vê, quando nós falamos de Deus, nós não conseguimos ter a dimensão de quem é Deus. Mas quando você fala do governador, como você fala do prefeito, é aquele temor, né? E para você chegar perto de um homem desse é muito difícil, não é? Só em tempo de eleição que você consegue beijar, abraçar. Mas depois daquele momento você não consegue chegar. E nós temos um Deus tão poderoso que quer mudar a nossa história, que quer mudar a nossa forma de pensar. Basta a gente se aproximar dele. Jesus, ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Ele quebrou aquela parede que precisava só do sacerdote, era só o sacerdote que poderia. Você já leu no Antigo Testamento que quando o povo cometia pecado, quem era que sacrificava pelo povo? Era o sacerdote. Jesus, ele quebrou este elo para que você hoje viesse, quando você aceita Jesus,
dentro de você, de fato, de verdade, você se transforma em um sacerdote, você se transforma em um profeta, em um mestre, você se transforma em um servo. Não precisa que ninguém mais intercede por você. É claro, nós temos que ter o entendimento. Ah, mas eu não vou precisar mais do presbítero? Ah, mas eu não vou precisar mais do diácono? Vai sim, porque a instrução sai daqui para ir. Mas no seu secreto, o que é o secreto, diácono Ivanildo? É na sua intimidade. Aqui. Eu estou pregando, você está o quê? Pensando. A sua mente, ela está vagueando dentro da dimensão da palavra de Deus. E você está conseguindo entender o que Deus ele quer falar com nós. Então ele diz lá no versículo, parei no 3, né? E me disse, filho do homem, pode viver estes ossos? Aquele povo que se encontra lá fora, ele pode viver? Pode, gente? Pode. Ele vai passar a ter vida quando ele reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu digo, como é que o povo lá fora vai conhecer Jesus como Senhor e Salvador se na nossa vida eles não vê Jesus? Qual tem sido o nosso procedimento como homem e como mulher de Deus? Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós temos entendido a voz de Deus? Você teria coragem de largar tudo e servir Jesus? Como Pedro fez? Você teria coragem de largar tudo isso aí que não é bom para servir Jesus integralmente? Porque às vezes a pessoa está servindo Jesus parcialmente. Enquanto as coisas estão boas, eu estou com Cristo. Mas quando as coisas ficam difíceis, eu saio. Não é o contrário? Era quando estava difícil que você tinha que buscar mais. Mas quando está tudo tranquilo, eu estou com Jesus. Mas e quando vem a pressão? E quando vem o vento forte? Você sabia que o anticristo está se preparando para chegar? Será que vocês estão prontos? Será que eu estou pronto? Já está vindo, pessoal. Você já parou para pensar como é que estão as igrejas hoje? Tudo vazia. Eu dei uma andada por aí afora, encontrei igrejas lindas. Que coisa linda. Com 10 pessoas. Eu fui em igreja por aí, em Belfor Roxo, só o pastor e a esposa. Você está vendo como é que as coisas estão estreitando? O Senhor Jesus, Ele quer mostrar para nós aqui hoje que Ele quer mudar a nossa maneira de pensar. Ele quer mudar a nossa maneira de agir. Então é por isso que ele diz aqui no 4: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Osso tem ouvido? Osso tem ouvido? Mas quando a palavra de Deus se manifesta, ele consegue ouvir os nossos ossos? Com certeza. Uma certa vez, um homem de Deus, ele me explicou que quem ouviu a palavra de Ezequias foi o menor osso que nós temos no corpo. Quem sabe onde que fica o menor osso que nós temos no corpo?
Ninguém sabe? Fica no ouvido. Fica no ouvido. Então aquele exército de ossos secos, a carne, a pele, os tendões já não existia mais, mas aquele ossinho, ele existia. Então quando Ezequias profetizou, ou seja, ele falou, aquele ossinho começou a mexer. Você pode ver que os ossos começaram a mexer e juntar osso no seu osso e se transformou em um exército. Mas esse exército, ele precisava de o quê? De ser revestido com carne, com tendões, com pele. E mesmo assim, ainda precisava de algo, do Espírito. Aqui nós vamos ouvir falar de dois espíritos. Vamos lá, para a gente não deixar estender demais. Então, no 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos e lhe diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito. Eu vou explicar uma coisa para vocês que talvez vocês não sabiam. Você já reparou que às vezes a Bíblia diz Espírito com letra maiúscula e Espírito com letra minúscula? Quando é letra minúscula é o Espírito do homem. Quando é letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aí diz assim, ó: e vivereis, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Esse Espírito que Deus está falando é a inteligência. Você vai ter inteligência para entender a vontade do Espírito de Deus. E você entendendo a vontade do Espírito de Deus com a inteligência que Deus vai colocar em você, você já não vai viver mais aquela vida de mesmice. Aquela vida de altos e baixos. Ora eu tô bem, ora eu tô mal. Ora eu tô bem, ora eu tô mal. Ele vai te dar estabilidade espiritual. Você sabe o que está faltando no povo de Deus? Estabilidade espiritual. Agora, como que eu consigo estabilidade espiritual? É quando eu recebo um alimento bem sólido. É o que eu estava explicando para o povo hoje pela manhã. Foi uma reunião bem intensa. Foi uma reunião de 1h30. Mas olha, no final da reunião eu vi o resultado. Pessoas que não era dizimista passou a ser dizimista. Pessoa que não dava oferta passou a dar oferta. Pessoas que não acreditavam em votos fez um voto com Deus pela sua vida, pelo seu casamento. Olha, a coisa hoje foi forte. Pessoas que ouviram a nossa pregação durante 5 ou 6 domingos, se entregaram para o Senhor Jesus. 5 ou 6 domingos se entregaram para o Senhor Jesus. Você já reparou que o povo quase não vem mais à igreja? Aí sabe o que foi que o Espírito Santo me orientou? Se eles não vêm, tu vai. E eu tô indo lá na casa deles. Eu tô indo lá. Fizemos agora numa quinta-feira, não foi um feriado? Fizemos uma ação de graça.
Uma ação de graça de uma criança que foi curada. 35 pessoas, gente. Todos aceitaram a palavra de Deus, até as crianças. Até as crianças. Eles não vêm, tu vai. Então nós estávamos fazendo um trabalho aqui. Eu acredito que vocês sabiam que nós estávamos fazendo um trabalho aqui. Depois nós fomos emprestados para fazer um trabalho lá embaixo. E nós fomos lá, fizemos 3 meses de trabalho lá. Acabamos os 3 meses, saímos. Aí foi dada a direção, agora faz o trabalho missionário. O que é o trabalho missionário? É fora da igreja, na rua, nos bar, nas vielas. E começamos a fazer. E nisso o trabalho começou a desenvolver. Então, como que você vai trazer o povo para poder ouvir, para receber o alimento sólido, se nós não vamos lá fora buscar ele? Deus não me chamou a mim e nem a você para ser um missionário somente de púlpito, mas um missionário de vielas, um missionário para entrar na boca de fumo, um missionário para entrar dentro de um prostíbulo. Claro que não é todo mundo que tem essa capacidade de entrar, né? Cada um tem a sua preparação. É isso que Deus quer de nós, pessoal. Antes de eu tomar essa atitude, o Espírito Santo me revelou isto. Eu estava ajudando o pastor Marcelo lá embaixo e o Espírito Santo falou: agora eu quero que você saia e vai para a rua trabalhar. E desde então nós não parou. Nós estamos, se eu não me engano, quase 2 meses que nem louco trabalhando. Eu acredito que vocês que estão nas minhas redes sociais têm visto o trabalho que nós temos exercido. E Deus, ele está abençoando. Como é que nós vamos trazer o povo para dentro da igreja? É desta maneira. Tu vai lá, tu faz um milagre na vida deles através do Espírito Santo e através da palavra de quem? Do diácono Ivanildo, não é verdade? Da palavra de quem? De Deus. Não é a minha palavra que muda a tua vida. O que muda a tua vida é a palavra de Deus. Então, o Ezequias, né? Ele teve esse entendimento. Olha só o que ele falou aqui no versículo 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. No versículo 7, então profetizei como me deu ordem. Qual foi a ordem que Deus ele me deu? Sai agora e vai. Agora você vai nas vielas, você vai nos estabelecimentos, você vai nas casas e prega sobre o meu filho, que o meu filho morreu para salvar a humanidade. E olha, gente, eu obedeci essa voz. Você lembra quando Abraão, vivendo em uma terra muito boa, Abraão era um homem rico, um homem próspero, mas Deus falou o que para ele? Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu fiz isso um dia, há 2 anos atrás. Eu vivi um ministério bem estabelecido em uma instituição antiga. Nós tínhamos 40 soldados ao nosso disposição para trabalhar. Trabalhávamos noite e dia. Gente, os soldados eram tão leal que se você falasse assim, vai, eles iam. Se você falasse, vem, eles vinham. Mas só que o Espírito Santo, ele me revelou, sai. Mas como é que tu vai sair de um lugar estabelecido? Como é que tu vai sair de um lugar que já está enraizado, fixado?
E eu saí, pessoal. Eu saí naquele dia, 2 anos atrás, se eu não me engano. E aí? Vai fazer o quê? Saí, esperei a direção de Deus novamente. E Deus foi dando a direção, porque as coisas de Deus não é corrida não. Você já prestou atenção nisso? Ela é lenta para quem é lento. Ela é rápida para quem é rápido. Ela é ligeira para quem é ligeiro. Ela corre para quem corre. Se ele vê que você é lento, ele vai trabalhar lentamente. E hoje nós estamos aqui fazendo um trabalho bacana. Deus criou o apoio aos soldados feridos. Olha só, olha a revelação que Deus me deu. Agora cria o apoio aos soldados feridos, um projeto. Gente, o projeto está indo de vento em popa. E olha só o que diz, para não ficar só nas minhas palavras, né? Porque as minhas palavras não vão mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é essa aqui. Diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Qual foi o osso que ruiu? O osso da canela, não foi? Não foi? Foi o pequeno ossinho que nós temos no ouvido. Pesquisa sobre isso. Foi um pastor que me ensinou isso, eu achei muito bacana. Eu falei, osso no ouvido, mas não é só cartilagem? Não tem. O camarada estudou profundamente e achou esse detalhe. E houve um ruído. Enquanto eu falo aqui, está havendo um ruído no teu espírito. Você não vai sair daqui igual você entrou. Deus, olha, eu costumo dizer às vezes que Deus prega uma peça em nós, né? Eu deitado, Ele me tirou da cama, me fez tomar um banho frio. Agora, eu falei, o presbítero deve estar precisando de mim. Eu vou lá. E vim. E eu nem imaginava que ia falar. Tanto é que eu fiquei meio desconcertado ali. Quando eu tô rindo de nervoso, né? Fiquei desconcertado. E eu falei, Deus, eu vou falar o quê? E ele falou, abre a boca que eu vou te usar. Abre a boca. E nós estamos entendendo aqui o que Deus está querendo falar. Hoje está havendo esse ruído dentro do nosso espírito, gente. A sua vida nunca mais será a mesma. As palavras de Deus, juntamente com a minha, nunca mais vai sair dos teus pensamentos. Amém? Você vai ver. Essa palavra aqui vai trabalhar dentro de nós que nem uma as engrenagens espiritual, quebrando o medo, quebrando a dúvida, quebrando o pecado. Você sabia disso? Que a palavra de Deus quebra o pecado. De repentemente, é o pecado que te parou, é o pecado que te desanimou, mas a palavra de Deus quebra o pecado, ela derruba aquela parede que te impede de ter relacionamento com Jesus e faz você ter livre acesso. Vou te explicar uma coisa. Quando o diabo ele tentar te acusar de qualquer coisa, você lembra ele, Jesus na cruz me salvou. Ele perdoou os meus pecados. E não guarda não, confessa. Confessa. Encontra uma pessoa, sabe, que é pura. O Espírito Santo vai falar para você. O Espírito Santo vai falar para você, ó, essa é de confiança. E fala, ó, dá uma de padre com uma pessoa que confessa. E tem que ter o sigilo de confessamento, não é verdade? Eu gosto muito disso, do sigilo do padre. E hoje em dia nós estamos encontrando muita dificuldade nos líderes dos altares, né? Tu fala um negocinho assim que é para te libertar, daqui a pouco a igreja toda ficou sabendo, né? Então nós temos que ter esse sigilo. Você sabia? Se uma pessoa foi até você e confessou alguma coisa, é porque ela acredita em você, gente. Não é para você ficar esplanando para os 4 cantos. Você perde uma alma. Você perde uma alma.
Então, a Bíblia diz que este osso começou a ruir no 7. E enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. Você está vendo? A palavra de Deus, ela tem o poder de unir. Ela tem o poder de te dar esse poder de união. União. Muitas das vezes, foi o que eu preguei hoje lá. Preguei só para casal, olha só que maravilha. Hoje a coisa foi boa. Esse osso que Deus está falando aqui que se uniu, muitas das vezes é você e seu marido. É você e sua esposa. Você sabe por que muitas das vezes o ministério ele não anda? Porque um tá lá e outro tá cá. Você sabia que a mulher, ela tem um osso teu? A sua cara metade? Jesus, Deus, quando ele fez Adão dormir, ele tirou o que de Adão? Um fio de cabelo, não foi? E pegou o DNA do fio de cabelo e criou a Eva. Por que Deus ele tirou um osso? Uma costela, não foi isso? É costela, né? É isso? Ou foi a espinha? A costela, né? Você já reparou que quando você se une a sua cara metade, a sua alma gêmea, a tua costela volta para você? Já se ligou nisso? Volta para você. Por que Deus não tirou do DNA do cabelo? Por que Deus não tirou? Não tem aí um estudo aí que eles pegaram, criaram um clone da ovelha tal, mas tirou do DNA, não foi? Mas Deus não precisou tirar do DNA, ele tirou do osso, justamente porque ele sabia que eu ia ler essa palavra hoje. De repentemente, o que está atrapalhando o teu ministério de desenvolver, das pessoas acreditarem em você, é falta do osso estar unido com o osso. Não rejeita isso, gente. Não rejeita isso. Você sabia que... Quem sabe o que é pecado? Fala um pecado pra mim, o que é pecado, o Wallace. Você, meu filho? Glotonaria? Isso. E o senhor, seu? E a senhora missionária? É. Só de já aborrecer, ou fazer aborrecer. Já fazer aborrecer. Pecado. Bete? Cobiçar. Ivan? Avareza. Inveja. Presbítero? Cita um. Avareza. Pedro teve coragem, né, de deixar a avareza, né? Deixou os peixes. E dona Quitéria, o quê? O que é pecado pra senhora? Você sabia que a Bíblia diz que você deixar de fazer o bem é um pecado? Você servir seu marido é um bem? É? Você servir sua esposa é um bem? E se tu não faz, tu peca. Esse foi o debate de hoje de 1h30. Você tem servido seu marido? A Bíblia diz que devemos beber da água da nossa própria cisterna. E se a cisterna tá vazia? Ai, eu tô com dor hoje. Ai, enxaqueca. Ai, meus mãos tá toda
machucada de calo, não dá para te servir hoje não. Pecado. Nós falamos de pecados que todo mundo entende, mas deixar de fazer o bem, a Bíblia diz que é pecado. Você sabia disso? O que é o bem? O bem é tudo aquilo que é justo, não é verdade? Se eu deixasse de vir hoje aqui, eu estaria pecando? Quem concorda que eu estaria? Claro que eu tava! Eu não estou fazendo um bem de explicar para vocês algo que eu aprendi em 28 anos de evangelho? Às vezes nós pecamos por falta de instrução. Se você não tiver o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo, você não entende. Se você lê a Bíblia como o antigo, você só vai entender a história antiga. O Espírito Santo nos deu a habilidade de desvendar a Bíblia para os tempos atuais. Você pega uma Bíblia antiga, não tem o Evangelho de João de 1800 e não sei quanto? Não é o antigo? Evangelho de João atualizado. Não é mais claro? Por quê? Porque as palavras elas vão mudando. Elas vão mudando. Então, Deus ele me deu essa sabedoria de pregar a palavra dele de forma clara e simples. Jesus ele dificultava para o povo? Jesus era claro. Claro, quando ele não queria que tu soubesse de alguma coisa, ele falava através de parábola. Às vezes nem o discípulo entendia. Então Deus, ele quer que nós façamos o bem. Então, vigia. Se você não está fazendo o bem aqui, ó. Isso é um pecado mortal. Às vezes você quer pegar um microfone para louvar o Senhor, mas você sabia quando você junta osso no osso, você está louvando o Senhor? Quer que eu fale mais claro ou você entendeu a visão? Quer que eu fale mais claro? Preciso explicar? Tá entendido, não tá? Todo mundo adulto, racional, inteligente. Então, quando você deixa de fazer o bem, ainda mais nesse frio, você comete pecado. Às vezes, é por causa de uma palavra de ignorância. Você sabia que a mulher ela tem uma facilidade tão grande de guardar? E nós, na nossa ignorância, homem, nós não entendemos isso. Tem mulher que guardou uma palavra que você falou há 20 anos atrás. E isso impede de osso se ajuntar com o osso. E Deus quer quebrar esse trabalho hoje. Deus quer quebrar isso hoje na tua vida. De repente já era pra gente estar fazendo a diferença no Evangelho. Já era pra gente ter ganhado milhares e milhares de almas. Mas por falta de fazer o bem, o Espírito Santo não pode se manifestar. Se ele se manifestar em mim, em rebeldia, em pecado, ele vai ter que fazer a mesma coisa em todo mundo. Ah, mas Deus usou a mula e usou a mula. Mas era a mula que estava em pecado ou era Balaão? Balaão. Homem poderoso. Já leu na Bíblia o homem que orava de olho aberto? Balaão. Balaão, ele acabou se envolvendo no pecado que o presbítero falou, da avareza, o apego ao dinheiro, o apego a Mamon. Você sabe quem é Mamon? Mamon é o dinheiro. Por isso que Deus ele te dá o Espírito Santo para você controlar esse Deus dos séculos atual, que é o dinheiro. O que te faz você sair da sua casa 4 horas da manhã para ir lá na Barra da Tijuca fazer uma faxina?
É o Espírito Santo? É o dinheiro. E muitas das vezes nós estamos apegados a mamão e não sabe, adorando a mamão e não sabe. Pedro, Jesus provou a Pedro. Pedro estava passando por dificuldade. Pedro e os demais, não é verdade? Mas quando Jesus ele falou assim, Pedro, joga do outro lado, do lado direito. E ele, Senhor, sobre a tua palavra eu vou jogar, porque eu já estou cansado, eu trabalhei a madrugada toda e vou jogar. Quando Pedro ele recolheu 144 peixes grandes. 150? 150 peixes. Jesus falou, agora me segue, larga e me segue. Será que você tem coragem de largar esse orgulho? E perdoar o seu marido? Será que você, marido, tem coragem de largar a ignorância e amar a sua esposa? Deus está revelando aqui hoje coisa forte. É isso que está travando muitas das vezes a tua vida. Sua vida não desenvolve. Sua vida ela não tem graça. Quem não tem graça é sem graça. E a graça é quem? É o diácono Ivanildo, né? Não, é o Espírito Santo, é a graça de Deus. Quando ele entra em você, ele muda você. A Bíblia diz que quando Saul, ele deu ouvido à voz do profeta, a Bíblia diz que que entrou nele? O Espírito de Deus, e transformou ele em um outro homem. Então só quem pode mudar um ser humano é o Espírito de Deus. É por isso que está escrito aqui, ó. E ajuntaram, né, osso no osso, cada um ao seu osso. No 8, e olhei, e eis que vi nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele o quê? Espírito, ou seja, inteligência. Poxa, eu tenho que me reconciliar com a minha mulher. Minha mulher tá chateada comigo. Pior que às vezes a gente sabe, né? Eu tenho que me reconciliar com meu marido. E pior que sabe. Espírito é inteligência. Pega essa direção hoje e bota ela em prática. Deus ele está falando com vocês e com milhões de pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Não é só vocês que estão me ouvindo. O pessoal aqui está me ouvindo aqui, ó. Muita gente, milhões e milhões de gente. Eu estou praticamente ao vivo aqui falando. Isso não é forte? Deus ele te dá essa sabedoria. Pô, não prega só para eles, prega para o mundo. O mundo tem que saber disso. Então, gente, Jesus ele nos chamou hoje aqui nesta noite para salvar. Quem está em pecado pode ser salvo? Então, se eu deixo de fazer o bem e eu morrer sem fazer esse bem, eu posso perder a minha salvação. Com que frequência que você pensa na sua salvação? Com que frequência? A minha esposa fez um culto de ação de graça alguns meses atrás
pode ir lá no meu canal do YouTube que você vai achar esse culto. Você pode ir lá no nosso blog do Apoio aos Soldados Feridos e no site está lá também. E minha esposa, cheia do Espírito Santo, se dirigiu a uma pessoa e pediu para ela aceitar Jesus. Ela falou: sabe o que? Tá na hora não. Uma semana depois, Deus tomou o que dele? De volta. O espírito dele de volta, e ele veio a óbito. Deu tempo dele se salvar? Às vezes é uma decisão que muda a nossa vida. Eu ouvi a voz de Deus. Eu estava muito bem com a minha esposa, cheio de fome, eu poderia estar comendo alguma coisa, mas eu rejeitei a minha vontade de vir. Falei: vou lá porque ele precisar de mim. E Deus está revelando isso aqui para nós nessa noite. Muitas das vezes Deus ele não vai te entregar uma revelação como você está acostumado, gente. Muitas das vezes a revelação ela vai estar aqui, ó. A palavra de Deus, ela tem poder de quebrar, de estraçalhar o orgulho do homem, a resistência do homem. Você sabia? Paulo era um homem ruim. A Bíblia não diz que Paulo era, que ele era, como é que se diz? Que ele era, tem uma palavra, incrédulo, não. A Bíblia diz que ele era ignorante, por falta da inteligência do Espírito Santo. Por isso que ele matava. Por isso que ele destruía a obra de Deus. Mas chegou naquele grande dia, quem foi que teve que se manifestar para ele? Ele não ia ouvir ninguém, a não ser uma revelação que só ele podia ver. E naquele dia, Paulo se transformou no poderoso apóstolo Paulo. Então, Deus ele quer que nós venhamos tomar uma decisão nessa noite. Que nós venhamos pegar essa visão. E no versículo 9 diz assim: ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que viva. E no 10, e profetizei quando ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. No 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, que eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceram, a nossa esperança, nós estamos cortados. Você sabe quando que acaba a tua esperança? Aquele homem que minha esposa na ação de graça falou com ele, quando foi cortado o fio de vida dele, acabou o que dele? A esperança. Não teve mais jeito. Deus nessa noite, ele diz que perdoa os nossos pecados. Deus nessa noite, ele diz que perdoa as nossas ignorâncias. Mas ele quer que nós também nos perdoamos. Qual é o segundo maior mandamento de Deus? Me ajuda, gente. Todo mundo inteligente. Hã?
o segundo maior mandamento de Deus: amará o teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro mandamento é o que? Amará a Deus sobre todas as... E qual é a pessoa que é mais próximo a mim? Qual é a pessoa que é mais próxima? Gente, se vocês não se envolver dentro da visão da palavra, vocês vão ficar sempre fora. Qual é a pessoa mais próxima a mim? Minha esposa. Por isso que ele diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, é a minha esposa. Você sabe por causa de que eu bato muito nessa tecla de casamento? Uma, porque eu fiz um voto com Deus há 21 anos atrás. Outra, porque nós nos formamos a líderes de casais. Então eu tenho que estar sempre batendo nessa tecla. O Espírito Santo, ele nos deu uma autoridade internacional para poder falar de casamento. Nós somos formados, fomos alunos, somos hoje líderes e professores para ensinar o casal como deve se portar diante da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que cada um tem a sua maneira de viver. A minha maneira de viver não é igual à tua não é igual à minha, mas eu tenho inteligência do Espírito Santo para poder dar algumas instruções para que o casamento se torne saudável e a esperança volte. Ele diz lá em Jó que há esperança, mesmo a árvore sendo cortada. De repentemente já não tem mais o amor, de repentemente já não tem mais o prazer, mas ele diz que há esperança. Só não vai ter mais jeito quando morrer. Amém? Então, eu gostaria que vocês ficassem de pé e viessem aqui na frente aqui, que eu quero fazer uma oração por vocês. Todos? Vocês não vão ter esposa no futuro? Você não precisa falar em alta voz aqui qual é a sua dificuldade, qual é o seu erro, qual é o seu pecado. Fale no seu pensamento, que Deus, ele vai ouvir o seu pensamento e vai lhe ajudar. Amém? Feche seus olhos. Enquanto eu estiver orando, vocês falem para Deus nos seus pensamentos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa se libertar, Senhor, do medo, da dúvida, e que o Teu Espírito, meu Pai, possa quebrar essa resistência do mal que tem insistido em eles não reconhecer que está errado. Tem batido na mesma tecla, achando que está certo, mas que o Teu Espírito, meu Pai, possa convencer eles nessa noite, assim como o Senhor convenceu pela manhã aquelas pessoas, que elas deveriam se reconciliar, que elas deveriam perdoar um ao outro, para que o Teu Espírito possa entrar dentro deles e fazer deles uma nova criatura, meu Pai. Porque o Senhor está precisando de um exército, o Senhor está precisando de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a Tua vontade. Mas a única forma, meu Pai, de nós fazermos a Tua vontade é quando não há nenhuma restrição sobre nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ignorâncias, nos liberta nessa noite, meu Pai, do jugo do pecado, porque o pecado é uma prisão que nos aprisiona, é uma prisão espiritual, é uma prisão que ninguém sabe. Às vezes a gente ri, a gente brinca, a gente canta, a gente louva, a gente prega, mas o pecado tem nos escravizado, tem nos martirizado.
martirizado, tem nos acusado, meu Senhor, dia e noite, tirado a paz, tirado a tranquilidade. Eu digo para eles, meu Pai, tanto esses que estão na reunião presencial, como esses que estão me ouvindo, eu perdoo vocês. O Senhor me deu autoridade para perdoar, meu Pai, e eu perdoo eles. Eu perdoo o pecado deles. Tem que ser dessa maneira, porque senão eles nunca vão se libertar, meu Pai, dessa situação. Eu os abençoo e declaro que a mente deles seja transformada. E o coração, arranque esse coração enganoso, mentiroso que engana eles. E põe um coração segundo a tua vontade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala comigo assim: meu Deus, com força, meu Deus, eu quero ser mudado em um novo homem, em uma nova mulher, para que o teu nome seja glorificado em mim, em nome de Jesus. Amém. Só para poder fechar, e vou pedir a oferta de vocês, tá? Tira aí o seu melhor aí. Você vai botar o seu melhor aqui na obra de Deus. Tá escrito assim lá no 14. Se você quiser ler em casa tudinho, você vai ler. Se eu ler isso aqui, nós vamos gastar 5 horas. Ezequiel 37, no 14, para fechar. E porém em vós o meu espírito, letra maiúscula, e vivereis, e vós porém na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Diz isso e o fiz. Amém? Então se prepara que Deus ele vai mudar a sua história, tá? Se você trouxe a sua oferta, você coloca aqui como é o nome disso aqui? Da salva. Trouxe dízimo, bota aqui, tá? Se você não trouxe nada, coloca a sua mão aqui, para Deus lhe prosperar. Vamos abrir essa mão, tá? Não podemos viver com a mão mirrada não, tá? Isso não agrada a Deus não. Deus curou o homem da mão mirrada, tá? A obra de Deus precisa de você. Eu vou explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Se eu não dou nada, eu não recebo nada. Eu só recebo o suor do meu trabalho lá fora. Mas os milagres de Deus, ele não se manifesta. Para que o poder de Deus se manifeste na tua vida, tem que aprender a dar, pessoal. Tá bom? Quem é dizimista aqui? Aprenda a ser dizimista. Hoje lá foi benção. Todo mundo se declarou que ia ser dizimista. Um povo duro, um povo que não aceitava. 5 domingos foi o suficiente para convencê-los através da palavra. Tá bom? Seja fiel nos seus dízimos. Eu agradeço pela oportunidade, tá? E que o Espírito Santo possa abençoar, e repasso aqui a direção para o presbítero Reginaldo. Amém?